Rádio ABC, eleições 2012. Entrevista. Eleições 2012, Rádio ABC, dando prosseguimento então no nosso bate-papo, nossa entrevista, nossa sabatina com os candidatos a vice-prefeitos na região do ABC. Estamos agora na cidade de São Bernardo do Campo e hoje é a vez de Diógenes de Freitas, do PSOL. Ele é vice na chapa de Aldo Santos, também do PSOL. Diógenes, bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença, viu? Bom dia, Savoy. Quero agradecer o convite, certo? E dizer que é um prazer estar aqui falando com os ouvintes na Rádio ABC. Legal, obrigado pela gentileza em estar aqui com a gente, o Aldo também acompanhando, mas o restante da assessoria, o Aldo terá seu espaço aqui no Jornal ABC em breve, né? Mas a gente agradece também. Ô Diógenes, por que o senhor aceitou ser candidato a vice na chapa do Aldo, hein? Bom, a candidatura do Aldo Santos pelo PSOL é uma candidatura que representa a classe trabalhadora, certo? E é uma candidatura de cara limpa. Ela, vindo do PSOL, é candidatura de cara limpa. Eu não aceitaria, de forma alguma, ser candidato a vice de qualquer outro partido, outra figura, que está envolvido nos grandes esquemas políticos que nós vemos aí todos os dias nos jornais. Então, ser candidato a vice na chapa de Aldo Santos é apresentar para a sociedade uma opção, de fato, para atender aos interesses desse pessoal da classe trabalhadora. E que não esteja, então, assim, atrelado com os grandes interesses do poder econômico. Nesse sentido, eu fui indicado na convenção por unanimidade e aceitei estar nessa batalha com o Aldo como uma opção de classe para São Bernardo do Campo. Fala um pouco do senhor, Diógenes de Freitas, vem da onde? Dos movimentos sociais, da batalha aí no dia a dia com o povão, né? Dá um alô aí pro pessoal conhecer o senhor aí, quem ainda não conhece, né? Bom, eu sou batateiro, nasci em 1967, batateiro, para quem não sabe, sou nascido em São Bernardo do Campo, certo? Nasci em 67 em São Bernardo. Ao longo da década de 80 e a década de 90, eu atuei no movimento estudantil. À época, a grande batalha, que muitos vão se recordar, era a questão do passe livre estudantil. Naquele momento, eu era presidente da União Municipal. Não mudou muito, né? Não. Eu era diretor da entidade em São Bernardo, certo? E nós tivemos naquela batalha. Sempre atuando no movimento estudantil naquele período, década de 80, meados da década de 90, certo? Também com a participação fora de São Bernardo, no movimento estudantil. Em 93, eu fui fazer uma faculdade de Ciências Sociais, aqui a Fundação Santo André. Me formei como cientista social, hoje sou cientista social, bacharel e licenciado. E hoje, atualmente, eu leciono na rede pública estadual e na rede municipal de São Paulo. Fui coordenador da POSP por dois mandatos. Coordenei aí um grupo de aproximadamente 5.000 professores no município, passando por algumas greves. Enfim, eu tenho toda essa inserção no movimento social e na luta da classe trabalhadora, e isso, acredito eu, me credencia a estar na chapa de Aldo Santos como candidato a vice-prefeito. Legal. Por que o senhor indica para que o eleitor de São Bernardo, morador, né, escolha o pessoal que tem o senhor como vice e o Aldo como candidato para as eleições de 7 de setembro? Qual que é o diferencial do senhor, do seu partido, para as outras candidaturas? Olha, o nosso diferencial é a coerência, certo? Quem conhece a história do Aldo sabe a história de coerência dele. Foi vereador por 3 ou 4 mandatos, certo? Sempre coerente com aquilo que nós pensamos. Eu acredito que hoje, vendo o cenário político que se desenhou desde 2000, 2002 até os dias de hoje, o que se apresentava como opção da classe trabalhadora para resolver os problemas de fato da classe trabalhadora, houve uma guinada, certo? Hoje o que nós vemos, a questão do mensalão e todas as questões, deixa muito claro que não há uma opção para a classe trabalhadora como se apresentava até os anos 2000. Então hoje, o que tem como opção de fato é Aldo Santos. Então,
pedir o voto em Aldo Santos, e eu na chapa, certo, é dizer que nós temos condições concretas de resolver estruturalmente os problemas que afligem a toda a sociedade de São Bernardo. E eu posso citar alguns exemplos, certo? Opa, fica à vontade. Um exemplo, claro, é resolver de fato a questão da educação em São Bernardo. Hoje os professores, enfim, os profissionais da educação estão indignados com a atual administração. Resolver a questão da periferia, certo? Porque a cidade está sendo pensada do centro para a periferia, do centro esquecendo a periferia. Não dá nem para dizer que é do centro para a periferia. Então, inverter essa lógica, começar a pensar a cidade da periferia para o centro, certo? Só é possível com quem tem esse compromisso, quem é da classe e quem tem esse compromisso com a classe, certo? E a questão da saúde, que eu acho que o mais gritante no momento que nós temos visto. Que foi uma maquiagem geral nos prédios, mas por dentro nada funciona. Não tem médico, não se consegue fazer um exame, não se consegue, enfim, resolver o seu problema de saúde. Isso é básico, porque sem saúde, a questão da saúde é a questão primeira. Sem conseguir tratar da saúde, sem ter saúde, não dá para se pensar nada. E também a questão da habitação. Isso também é gritante em São Bernardo. Não se resolve o problema da habitação com 2.000 moradias, certo? No universo 50 mil, e a gente está colocando também quem mora de aluguel. Não só quem não tem um teto para morar. Quem mora de aluguel também tem que ter essa opção de sair e morar. Então, pedir o voto para Aldo Santos é dizer que nós temos, de fato, condição de resolver as questões estruturais da classe trabalhadora em São Bernardo, e não as maquiagens que a gente vê aí. Então é nesse sentido que a gente pede o voto de todo mundo. Diz que nós estamos aqui como opção de fato para a sociedade, certo? Nós somos de fato uma candidatura e opção. Diógenes de Freitas está conosco, hoje ele é do PSOL. Diógenes, uma questão que deixa a nossa saúde para lá de Bagdá é o trânsito, né? Qual que é a opção da chapa que o senhor compõe no programa de governo para apresentar para a sociedade a questão do trânsito e transporte coletivo, né? Olha, nós tivemos recentemente debatendo essa questão e debatendo ela com os demais candidatos do PSOL na região. Nós entendemos que resolver a questão do transporte de São Bernardo não passa somente por São Bernardo. A nossa região aqui, o trânsito das pessoas entre uma cidade e outra é muito grande, certo? Indo até para São Paulo. Na nossa visão, a solução para o trânsito passa por investimento concreto no transporte público, certo? Investimento concreto no transporte público e uma interação das demais cidades do consórcio, certo? Para que se possa resolver. O que afeta também essa questão do trânsito é a verticalização da cidade. Há que se pensar também como conter essa questão da verticalização, porque senão fica prejudicado o transporte, certo? A mobilidade urbana. Então nós pensamos que uma articulação entre as várias cidades do ABC, certo? Pensando no transporte público, um barateamento da passagem de ônibus, certo? Que isso é a nossa proposta, diminuir a passagem de ônibus. Seria uma possibilidade, um atrativo para que se pudesse deixar o automóvel em casa, utilizar um transporte público com qualidade, certo? E assim começar a resolver, mas sempre articulado com as demais cidades da região. O senhor acha que fazer obras, mais ampliação de ruas, avenidas, viadutos, tem como resolver? Isso aí faz parte ou isso aí já ampliaria ainda mais o trânsito da nossa região? Ou não tem como escapar disso? Olha, há pouco eu vi aqui comentando a questão das habilitações, certo? Na realidade... Bateu o recorde aqui o ABC, de emissão de habilitação. Na verdade, eu vejo essa questão do transporte como um investimento, tem que haver um investimento maciço, certo, no transporte público para tirar o atrativo. Então, tá? Deixa só cortar o senhor aqui. Tirar dinheiro de onde, hein, Diógenes? Tem grana no município? O município vai ter um orçamento de 4 bilhões, está previsto para 4 bilhões o ano que vem. Então tem grana sim, tem grana. E que o pessoal sempre reclama que não tem, né? Tem. Uma das questões é o seguinte, é investir no transporte público, certo? E fazer o transporte público ser um atrativo, certo? Então eu creio que onde houver necessidade de uma ligação, enfim, que seja necessário fazer uma ligação com um bairro que está
não interligado, eu acho que é necessário. No entanto, não é esse o investimento prioritário. Eu creio que o investimento prioritário agora, e isso aí numa articulação, seria a melhoria do transporte público. Foi proposta do Aldo a questão do metrô de São Bernardo a São Paulo, e agora parece que vai se concretizar, pelo menos é o que se coloca. Então, pro futuro, eu né? penso que isso seria a saída, a atração das pessoas para utilizar o transporte público, certo? E deixar o carro em casa. Eu dou aula aqui em no sul, Sacomã. Vou colocar Sacomã, certo, porque... perto do Ipiranga. Isso, o pessoal talvez não conheça como Vila Carioca ali. Tá. Como que o senhor Certo. vai daqui para lá de busão? Essa é a Você questão. pega uns 80 ônibus, Exatamente, né? essa questão. Eu teria que ir até Santo André, pegar um trem do trem Isso. e ir até lá, certo? E isso eu já pensava há um bom tempo, o Tamanduateí é uma linha reta. Inclusive, é curioso que é pouco utilizado esse caminho para ir para São Paulo, certo? Então, há muito eu já pensava nessa questão de fazer Sobre o Tamanduateí é o paralelo mesmo, porque certo? lá embaixo É uma ele coisa- é coberto, né? Lá em São e é uma Paulo, perto do Parque Dom Pedro, ele é coberto e nunca deu problema ali, Isso. né? E é uma coisa muito óbvia, muito óbvia. Então, eu acho que o transporte público, pensar o transporte público seria essa saída. E um barateamento. Eu tenho trabalhado com o seguinte com os alunos na escola para demonstrar para eles, eu agora não vou lembrar exato, mas dá 3 mil e alguma coisa, o que o cidadão, o trabalhador deixa no bolso do empresário de transporte, certo? Mas eu tenho trabalhado com o seguinte com os meus alunos. Eu tenho dito que em São Bernardo o sujeito paga 2 tarifas. Isso é claro. Ele pega, na maioria das vezes, ele tem interesse de sair do bairro e ir ao centro, certo? Certo. E ele não vai do bairro a bairro. Só que as linhas de ônibus saem do bairro e vão ao bairro. E ele paga uma passagem cheia. De R$ 2,95, ele sai de um bairro, desce no centro e o ônibus segue até o outro bairro. Então, é uma passagem cheia, como se pagasse 2 passagens, certo? Então, há como baratear o custo da passagem. Eu acho que há como baratear. E tanto nessa questão quanto nas outras questões, nós não estamos recebendo, isso é bom deixar bem claro, nós não estamos recebendo nenhuma doação e não vamos receber, porque o pessoal não aceita isso, nós somos contra, de nenhum empresário, de ninguém. Então quer dizer o seguinte, que há como nós, concretamente, fazer uma política que possa resolver isso, certo? Fazer uma política que possa resolver isso e possa resolver outras áreas também. Por exemplo, nós não vamos ter, isso foi denúncia de antes de ontem, nós não vamos ter que arrumar obra para a empreiteira, porque a empreiteira financiou campanha. Vocês perceberam? Isso foi denúncia de antes de ontem. Então, não se trata aqui disso. Não se recebe para não ficar atrelado a esse tipo de interesse. O nosso interesse aqui é resolver estruturalmente as dificuldades do cidadão da classe trabalhadora. É por isso que nós somos uma candidatura de classe. Temos lado e temos muito claro essa questão. Uhum. Legal. A gente está recebendo o Diógenes de Freitas hoje aqui do pessoal, nesse bate-papo com os candidatos a vereador. Ele é vice na chapa do Aldo Santos em São Bernardo do Campo. Diógenes, o senhor falou aí a questão da educação, né? E há pouco tempo a gente via até mobilizações, não só dos funcionários da educação, mas do funcionário público em geral, né? Completa aí a questão da educação e fala um pouquinho do funcionário público que todo ano é lembrado, mas passou dia 1º, Ninguém lembrou. né? Pimba. Olha, de fato, vamos começar do começo, porque eu vinha pensando uma coisa assim interessante no caminho de lá para cá. Como que alguém que não é da educação se arroga ao direito de pensar a educação, certo? Quando eu estive aqui, durante uma greve, eu dizia o seguinte, que se dava voz a todo mundo de fora da educação, mas tentava de todas as formas calar o educador. Isso é fato, aconteceu de um tempo para cá, e tem uma lógica do porquê isso acontecer. Porque um projeto, o projeto pensado para a educação, só seria possível se os educadores, porque é da função do educador, se o educador fosse calado, porque o educador é função dele, ele tem que cobrar uma melhoria da educação. Isso está nos manuais pedagógicos. Então, só era possível tocar um projeto se calasse o educador, o professor, certo? E esse projeto foi tocado, e não é diferente em São Bernardo, certo? Em São Bernardo não é diferente. Foi tocado um projeto de municipalização, certo? Se pensa, o dinheiro que se põe na educação, se pensa como gasto e não como investimento, certo? Então se pensa isso como gasto e não como investimento.
buscou-se municipalizar, e quando todos os especialistas da época condenavam a municipalização, dizendo que era só um ajuste contábil e isso ia trazer prejuízo para a educação, certo? Por conta disso, nós vemos no município de São Bernardo do Campo, os professores, certo, extremamente precarizado o trabalho deles. Vemos eles discutir um estatuto e ser desconsiderado pela prefeitura, pelo prefeito, logo na sequência. Por isso eles se mobilizaram. E está correto. Então, uma primeira ação, penso eu, com Aldo Santos prefeito, seria chamar, não só os professores, vamos falar dos professores aqui, os professores, os funcionários, enfim, chamar os profissionais de educação para resolver como valorizar essa carreira, certo? Seria essa a primeira coisa. Uma segunda coisa é aumentar o investimento para 30%. Certo? Está na nossa proposta, plano de governo, aumentar para 30%, porque só se pode pensar em educação de qualidade quando se pensa em investimento, não é gasto, é investimento, certo? E nós estamos dizendo isso porque nós somos da área. Nós somos da área e sabemos disso. Nós estamos dia a dia dentro da sala de aula, sofrendo com a precarização. E isso já há anos. E sabemos que isso faz parte de um projeto. Sabemos que isso faz parte de um projeto. Ninguém está fazendo isso porque não sabe exatamente o que está fazendo. Sabemos que faz parte de um projeto e, como educador, nós não podemos, eu vou repetir aqui de novo, é nossa função, nós não podemos deixar de denunciar isso, deixar de cobrar melhoria na qualidade de ensino. Na minha visão, eu acredito o seguinte, que a educação, ela tem que ter uma excelência tal, a educação pública estatal tem que ter uma excelência tal que a educação privada deixe de existir, não tem mais razão de existir. Então, é com esse norte que a gente pensa, a valorização dos profissionais, certo? Da excelência para a educação pública estatal, para que a privada deixe de existir, certo? Educação privada, desculpa, não coloquei. Uhum. Então é nisso, chamar os profissionais da educação para tirar de fato uma linha de valorização, investimento, certo? E uma coisa que eu estava esquecendo, não municipalizar de quinta a oitava série, certo? Então, se é uma educação estadual, a cargo do Estado. A cargo do Estado. De quinta a oitava série, nós não vamos mexer, não vamos, isso é compromisso do Aldo, não vamos municipalizar, certo? Por quê? Porque não resolve nada em termos de qualidade de educação e porque causa danos ao aluno e desemprego ao professor, certo? Isso é função do Estado e o Estado que vai ter que continuar fazendo isso. Seria, basicamente, na nossa visão geral, seria basicamente isso. Mas imediatamente chamar os funcionários para discutir a situação deles. Completa para o funcionalismo em geral aí, sabe por quê? Estou falando isso com o senhor, porque caso eleito, isso aqui tudo está gravado, depois a gente vai cobrar. Né? Ok, não. No funcionalismo geral também, a nossa visão é a valorização. Hoje o funcionalismo de São Bernardo é totalmente esquecido pela administração, certo? Aumento salarial não tem, enfim. Então, a primeira tarefa seria chamar todos os setores para negociar com eles, ou apresentar um plano, estudar um plano de valorização de todos os funcionários, certo? Nós pensamos o seguinte, que a sociedade só vai ser bem atendida se o profissional, se o servidor público estiver ali bem remunerado, tiver com um plano de carreira, certo? Sem isso, não há a menor possibilidade. Sem isso, abre margem para haver terceirizações. Nós somos contra isso, certo? Ou seja, a desresponsabilização do poder público, da administração, certo? Como a gente vem acompanhando já há um bom tempo. Abrir espaço para diminuir a responsabilidade e atribuir uma terceirização e algo do gênero. Então, valorização do funcionalismo, chamando todos os setores para estar apontando uma saída, certo? Apontando uma melhoria. Legal. Diógenes, eu sei que a gente ficaria aqui muito mais tempo, porque daria para fazer o debate aqui para várias outras áreas, que a gente sabe que o senhor, da chapa do pessoal, tem capacidade de debatê-la, mas a gente tem aqui no rádio um tempo, né, pré-determinado e um tempo igual para todos os candidatos que vêm aqui. Então vou fazer o mesmo com o senhor, deixando em aberto esse tempo restante de 1 minuto e meio, para que o senhor convença o eleitor em votar no senhor e no Aldo Santos, o eleitor de São Bernardo do Campo. Ok. Bom, a primeira coisa é a seguinte, em momento de eleição a gente vê de tudo, né? Ontem eu vi, e aí é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho, eu vi candidato prometendo ponte onde tem a balsa. Isso é algo preocupante, porque a gente percebe que se promete tudo, certo? E nós temos dito que, olha, nós apontamos as questões, dizemos o que pretendemos fazer, certo? Mas
promessas mirabolantes, eu acho que não dá. Isso é ruim porque a gente percebe que eles apostam na falta de informação das pessoas. Então, como que eu poderia aqui dizer da nossa candidatura? Dizer o seguinte, que nós somos da classe trabalhadora, sofremos os males que eles sofrem, certo? E não vamos estar aí propondo coisas mirabolantes. Tampouco nós estaremos atrelados aos outros interesses, que não os interesses da nossa classe, certo? Então, nesse sentido, eu acho primordial que a nossa candidatura seja levada à frente, que todos vejam como, de fato, uma opção, uma alternativa a tudo isso, certo? Uma alternativa à UBS, que não tem médico, certo? Uma alternativa ao UBS, que não tem médico, uma alternativa ao sujeito que paga o aluguel e acaba tirando da boca do filho, certo? Uma alternativa para construir, para efetivamente fazer um banco de terra na cidade, entrar nas negociações, fazer um banco de terra, combater a especulação imobiliária e a partir daí sim ter uma política responsável de habitação, certo? Uma alternativa para de fato não permitir que o sujeito, quando chega numa determinada idade, seja pressionado pelo emprego e tenha que abandonar os estudos. Isso está na nossa proposta também, certo? Tem que abandonar os estudos para ir trabalhar, porque ele está pressionado pela família, pressionado pelo meio, certo? Então, nesse sentido, é que eu peço o voto para Aldo Santos 50, certo? Para a gente organizar a sociedade mesmo na luta e fazer o que dá para fazer pela classe trabalhadora, não atrelado aos interesses dos grupos econômicos, nem de doadores de campanha, que nós sabemos que depois, os que estão nesse barco, depois vão atender aos interesses desses setores e não da população. Por isso, Aldo Santos, PSOL 50, nem o passado como era, nem o presente como está, PSOL 50 para mudar, Aldo Santos prefeito, 50, Diógenes de Freitas vice. Professor, obrigado pela gentileza em estar aqui, obrigado pela sua disposição em atender o convite aqui da emissora. Até uma próxima e boa sorte. Obrigado aos ouvintes também. Okay? Rádio ABC, eleições 2012.